Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, amém. 4 erros mortais de uma liderança do Life Group dentro da série A. Ou A não, A ficou bem estranho. O Life Group, apaixonado, né? Não A, o Life Group. Tem que ser apaixonado, né? O Life Group, saindo do coraçãozinho dos olhos e levando o lanche para a célula. Amém, queridos? Porque a gente às vezes ama demais e contribui de menos, né? Mas já começou, Alex. Então a gente falou semana retrasada dos 2 primeiros erros mortais, que era assumir responsabilidade que não é sua e de fazer todo o trabalho. Amém? Agora nós vamos para o terceiro, que é pensar que tudo depende de você. Então aqueles era essa música que está tocando? Não? Parece, né? Aquelas músicas que tocam um pouquinho mais animada. Obrigado, Luana. Amo a sua vida. Somente Deus pode trazer convicção e abrir portas para o Evangelho. E nós, como pessoas muito inteligentes, vamos guardar o máximo dessa palavra, porque são princípios poderosos de uma liderança de Life Group eficaz. Amém? Então, a questão-chave de que devemos nos fazer, ou a pergunta que devemos nos fazer o tempo todo é: onde Deus está trabalhando? Deus está trabalhando na igreja. É óbvio. Mas em que parte da igreja? Só que como nós estamos falando exatamente de life groups, de células, nós estamos falando do contexto de células, amém? Aonde na célula Deus está trabalhando? Em tudo, Alex. Essa é uma macrovisão, porém um pouco rasa. Eu preciso entender, discernir o que Deus está fazendo. Quando Deus nos traz e nos dá o privilégio / responsabilidade de nos tornarmos líderes, nós não nos tornamos melhores do que ninguém, não. Aumenta algumas coisas. O nosso nível de servidão é uma das coisas que aumenta. Mas também Deus nos coloca num lugar mais alto. Não vou pisar, mas Deus nos coloca num lugar mais alto. Por quê? Não porque nós estamos acima das pessoas, mas aonde a nossa visão alcança lugares mais longínquos, lugares mais longes, mais distantes. Conseguimos enxergar um pouco melhor por estarmos num lugar, não é uma posição privilegiada, mas é uma posição onde temos o privilégio de conseguir ver a todos. É como se fosse aqui, exatamente esse lugar. Na questão do pastoreio, o pastor, quando ele quer ter uma dimensão do rebanho, ele vai para um lugar um pouco mais alto e olha todas aquelas ovelhas. E ele consegue ter uma dimensão de quantas ovelhas tem ao seu redor, de uma forma mais macro. Então, quando Deus nos dá o privilégio, e temos também junto com isso a responsabilidade de ser líder, Deus nos dá essa possibilidade de ir a um lugar mais alto para poder olhar, não nos tornando maiores, mas nos colocando no coração de mais servos, a ponto de cuidar melhor. Por que nós estamos nesse lugar? Para cuidar melhor, para atender ao chamado de Deus. Então, quando eu consigo ter essa visão, quando eu consigo ter essa percepção mais ampla, porém mais detalhada, eu consigo entender aonde Deus está trabalhando no meu Life Group. Eu consigo entender, lembra da mensagem das 4 estações? Eu consigo entender dentro do inverno, que é aquele momento mais frio, que a gente está mais dentro do que fora do Life, como Deus está se movendo, na consolidação, aonde e como e através de quem Deus está agindo. Então, nós como líderes precisamos nos fazer essa pergunta: onde Deus está trabalhando? O salmista escreveu Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, na verdade, se o Senhor não edificar a cidade, né? Mas amém. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela.
A continuação é: inútil vos será acordar cedo, repousar tarde e comer o pão de dores, porque aos seus Deus dá a eles enquanto dormem. Então, inútil seria o nosso empenho, o nosso trabalho, nosso aperfeiçoamento, a nossa dedicação em aprender, se Deus não estiver fazendo. Concorda comigo? Então, se eu não souber aonde Deus está trabalhando, talvez eu empenhe um serviço desnecessário. Porque se eu não estou nessa parceria com Deus, e Deus me dá esse privilégio de me chamar para edificar uma grande obra, qual Ele estabeleceu há mais de 2000 anos atrás, nessa terra, que é a expansão. Ele estabeleceu o reino e nos chamou para expandi-lo nessa terra. Então, se eu não souber aonde, como Deus está trabalhando, talvez eu não vou agir ou trabalhar em conformidade com o que Deus está fazendo. Então, se Deus não edificar Guaratuba, em vão trabalha a Paz Church. Consegue entender? Se Deus não edificar o seu life group, em vão você abre a sua casa. Basicamente isso. Então, óbvio que Deus quer trabalhar nessa cidade, edificar essa cidade, transformar essa cidade. Amém? Você crê nisso? Mas eu preciso saber como Deus está fazendo e onde Deus está fazendo, para concentrar também os meus esforços ali, para fazer aquilo que eu preciso fazer, à medida que Deus faz aquilo que Ele está fazendo. Então nós precisamos fazer isso com o nosso coração, mas com a nossa percepção muito, muito voltada. Eu lembro quando a gente estava não só no encontro, mas aqui no culto, né, chapando coco, aleluia, glória a Deus. E às vezes a gente ficava muito desconexo das coisas, porque a gente vai viajando, o pastor: ei, o líder não descansa, o líder sempre está atento, o pastor sempre está atento para ver se uma ovelha não é arrebatada pelo lobo. Então a gente sempre precisa estar percebendo, olhando, vigiando. Nós precisamos, no contexto dos nossos life groups, perseguir os contatos com os não crentes. Alex, o que isso tem a ver? Se Deus está agindo na evangelização da célula, é aquele momento que Deus derrama uma graça na evangelização, e às vezes a gente vai focar o nosso trabalho de repente em outro lado. É óbvio que todo life group não vai parar por tudo, mas o líder, opa, Deus está mandando uma graça de evangelização, muitas pessoas estão sendo convidadas, então eu vou preparar o berço, porque muitos novos convertidos irão nascer, precisamos preparar a maternidade. Então eu olho no que Deus está fazendo, sabendo que Deus está trazendo convidados, trazendo um exemplo, né, de uma das áreas do life group, já pegando o número de cada um daqueles convidados, falando: não, já que a graça, o mover, aquilo que Deus está fazendo, está em torno da evangelização, eu preciso ir atrás de cada pessoa que pisou no meu life group, porque às vezes a gente acha que eles voltarão só porque eles querem, e a gente fica naquele versículo, não, naquele ditado, né? Ah, se não vir por amor, virá pela dor. Quantos já ouviram falar? Agora confesse, quantos já falaram isso? Não está na Bíblia, irmão. Ninguém veio pelo amor, porque se você amasse Jesus, você não estava longe. Entendeu? Ah, eu vim porque eu amo Jesus. Estava fazendo o que é longe. Então, nós não vamos entender, ou vem pelo amor, vem pela dor. Não, eles vêm mediante a conexão que nós fazemos com eles, o contato que nós fazemos com ele. Então, se é isso que Deus está trabalhando, se é na área evangelística, está tocando alguma coisa? Só porque eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão. Tá, não está? Se puder colocar, por gentileza, me ajuda bastante. Se é dentro dessa área que Deus está fazendo, então eu não posso moscar, querido. Qual que é a capital da Rússia? Então não mosca, porque senão eles vão para outro lugar, daí você moscou. Então é uma graça de evangelização, é um mover de evangelização que está acontecendo. É nessa área que Deus está trabalhando. Ninguém pode ir do seu life group sendo um convidado sem que o telefone dele, o nome, esteja num caderno, e sem que até o outro life group ele não receba pelo menos mais 5 mensagens de pessoas diferentes. Por quê? Porque Deus está fazendo a parte dele, amém? E Ele vai fazer a parte nossa também, amém? Não, a parte nossa é nós que fazemos. Ele vai fazer a parte dele. Você crê que Deus está abençoando a nossa igreja
nessa cidade? Sim ou não? Com certeza. Se a nossa parte nós não fizermos, você acha que isso vai continuar acontecendo? Não. Lembra de Esther? Já falei isso várias vezes, vamos falar isso de novo. Esther estava lá no palácio de... esqueci o nome do homem. Xerxes? Acho que é. E o Artaxerxes, né? Daí ela estava lá sem um decreto que todos os judeus iam morrer. E ela lá de boa. Esposa do rei, fazendo parte do harém. Mardoqueu manda um zap para ela. Falei, tem como você entrar diante do rei, interceder por nós, né, para que a gente não venha morrer, porque saiu aí um decreto que vai complicar um pouco do nosso lado. Ela fala, faz tempo que ele não chama ninguém na sua presença, a última que ele chamou deu ruim para ela, eu não posso entrar na presença do rei sem ser requerida. Mardoqueu manda uma outra mensagem, ei, sabe o seguinte, você pode ficar tranquila, você pode ficar aí quieta, não tem problema nenhum, achando que vai dar ruim para todos os judeus, menos para você que é judia e está aí dentro. Você pode ficar tranquila, salvação e livramento virá de outro lugar, mas quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou no palácio. Se nós não nos movermos, Deus não vai ficar dependendo de nós para abalar essa cidade, querido. Ele vai fazer, mas quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus nos levantou nessa cidade de Guaratuba. Quem não sabe será que não é para um tempo como esse que Deus nos estabeleceu aqui como família, como igreja, como um povo forte, unido, corajoso, que sai fazendo life group, abrindo casa, vendo garagem, falando aqui dá uma célula, e daqui a pouco já tem uma célula naquele lugar, e muitas pessoas sendo transformadas. Será que não foi para esse tempo que Deus nos levantou? Ou a gente vai ficar olhando e vendo a carruagem passar? Não tem problema, se Deus quer usar também outras pessoas, usa também, mas nós estamos aqui. Jesus, nós queremos também, Jesus. Estamos aqui, envia nós, usa a gente. Então nós precisamos entender que, se é essa graça, se é esse mover de evangelização, nós precisamos trabalhar nessa área que Deus está trabalhando. Porque se a gente fizer outra coisa, talvez a gente vá fazer em vão, porque Deus está fazendo outra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a gente precisa entender que não somos sozinhos, não pode depender tudo de nós, não pode depender tudo de mim, não pode depender tudo de você. Esse é o tópico. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei a semente, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, existe um nome apenas que deve, precisa e será glorificado com o avanço dessa obra. O nome dele é Jesus. E ponto final, porque se tiver algum outro nome que seja maior do que dele, ou pelo menos na nossa concepção, então estamos edificando uma obra ineficaz. E precisamos entender também, eu plantei a semente, Apolo regou, outras palavras, eu plantei a semente, melhor, contextualizando, pastor plantou a semente, Marcinho regou, é Deus que dá o crescimento. Pastor Michel plantou a semente, vocês regaram, Deus está dando crescimento. Em algumas outras vezes vocês plantarão a semente, aqueles que ainda não vieram, mas virão, vão regar, mas porém, somente Deus dá o crescimento. Às vezes eu vou plantar, às vezes não, às vezes eu só vou regar, mas o crescimento vem de uma e única exclusiva pessoa, Deus, que é o autor e consumador não apenas da nossa obra, mas da nossa fé, mas dessa obra. E outra coisa aqui também, o fato de você ser um líder multiplicador de life groups, e glória a Deus que isso aconteça na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que convida muita gente. Existe aquele membro que ele é o membro pescador de almas, né? Ele vai para o life, ele não, o dia que ele vai com 2, ele não está bem. Ele sempre tem um lá que na célula quebrou o braço, ele, né? Fiquei sabendo. Está aí, com o braço quebrado. Seu Neu, o senhor não é desse mundo, nem nós. Glória a Deus, nossa pátria no céu. Passou no boteco, levou uns 8. Ele passou pelo boteco, né? Entenderam? Mas isso não nos faz melhor um dos que os outros, porque um planta, outro rega, outro colhe, mas o crescimento é Deus que dá.
Ou seja, eu queria ser igual ao irmão que convida bastante pessoas, então convida. Só que o fato, de repente, dele convidar mais do que você e ter o resultado visível de pessoas vindo para o live mais do que você, não significa que ele é melhor do que você. E também aqui, queridos, quem que falava querido? Sei lá quem que era. Não, mas ele imitava alguém. É que vocês são novos, né? A obra faz tempo. Ele imitava alguém, não lembro quem que era, mas amém. Parafraseando para nós que não somos divididos em redes, não somos divididos em life groups e nem setor, somos organizados, e apenas isso. A Rede Fire, ela planta. Rede Kadosh, ela rega. Diflin colhe. Mas nenhuma dessas coisas seria possível se Deus não desse o crescimento. Ou seja, cada um aqui tem sua peculiaridade, uns gritam mais do que os outros glorificam mais do que os outros oram mais do que os outros. Mas se Deus não for o agente que dá crescimento a isso, nós vamos ficar com os olhos secos, a mão no bolso, olhando para a lavoura, porque não vai acontecer nada. Ou seja, não somos melhores do que os outros. E por melhor que você seja na sua habilidade pessoal, ou por melhor que você seja na sua habilidade enquanto rede de life groups, nada é tão poderoso quanto a unidade disso tudo. Nada é poderoso. O nosso valor, a nossa capacidade individual jamais será maior do que o valor da soma total das partes. Jamais. Quando pensarmos assim, nos amputamos a nós mesmos do corpo. E aí todo mundo sabe o que acontece com um membro amputado do corpo. O que acontece? Então a força morre. Já que talvez alguns não ouviram. A força desta igreja se chama Jesus. E ela foi derramada sobre a igreja de Cristo, que se manifesta nesse grupo de pessoas chamado Paz Church Guaratuba. E não tem mais nenhuma nomenclatura após isso. Tudo que nós fazemos como rede de células ou qualquer outra coisa, se a gente parar para perceber, acontece da porta para fora. Aqui dentro nós somos Paz Church. Lá fora continuamos sendo Paz Church, frequentando um lugar específico. Se Satanás conseguir nos ludibriar e causar uma fenda, ainda que menor, quase difícil de ver, ele divide não apenas o povo, o rebanho, mas a força, ela vai ser diminuída, vai ser subtraída. E talvez por um interesse próprio a gente acabe comprometendo o interesse de Deus através de nós. Mas eu creio que esse não é, e eu tenho certeza que esse não é o nosso coração ou o nosso interesse. Amém? Somente Deus pode converter uma alma, motivar alguém para entrar no treinamento de liderança ou multiplicar uma célula. Somente Deus. Alex, alguém sem Deus consegue fazer algumas coisas? Por algum tempo, sim. Sempre não. Por algum tempo, sim. Sempre não. Líderes eficientes não assumem a responsabilidade para que a multiplicação aconteça. O quê? What? Como assim? Líderes eficientes não assumem a responsabilidade para que a multiplicação aconteça. Eu também falei isso quando estava estudando. Isso somente resultaria em pressão para se dar bem e ser bem sucedido, sem o poder de Deus. Está aqui. Ninguém assume uma responsabilidade de multiplicar a célula sem o poder de Deus. Porque se fizermos isso, vai dar muito ruim. Mas muito ruim. Mas os mesmos líderes dão passos práticos para plantar e regar, deixando que quem deu o crescimento? Deus. Então, sozinhos, com a ausência de Deus, nós não conseguiremos multiplicar, não conseguiremos discipular, e se fizermos vai dar muito ruim, porque não vai ser a vida de Cristo sendo manifesta, vai ser a vida de um homem carnal sendo manifesta.
E de vida terrível basta a minha. Imagine de outro alguém derramando a vida terrível dele sobre a minha. Então deixa a minha vida sendo redimida por Deus. Agora, se for a vida de Deus através do discipulador, então amém. Que essa transmissão aconteça. Porque esse é o verdadeiro discipulado, essa é a verdadeira missão. Fazer, plantar, regar, mas entendendo que o crescimento vem de Deus. Crescimento forçado, sem que Deus esteja operando, pode ser inchaço, não crescimento. Quando a nossa igreja surgiu, quando eu cheguei na igreja, eu estava com 70 membros, um pouco menos na verdade, acho que 40 e poucos membros. E ela cresceu muito rápido os 2 primeiros meses. E uma coisa que eu via muito, principalmente porque eu estava recém chegando, desde a época que eu estava recém chegando nos primeiros anos, não, isso não é crescimento, isso é inchaço. Isso, a igreja da paz não é uma igreja grande, é uma igreja inchada. E aí nós falamos, vamos provar para os outros que nós não somos uma igreja inchada. Foi isso que a gente fez? Não, já temos os nossos problemas. Isso é mais um problema que a gente não precisa lidar. Quem me viu na prova e não me ajudou, quem nos viu na prova e não nos ajudou, vai nos ver crescido e vai se arrepender. Nós continuamos olhando para onde Deus estava trabalhando. Falaram, irmão, Deus abençoe, irmão, que Deus abençoe o trabalho aí, deixa a gente começar aqui que não está fácil. E continuamos, sem hipocrisia alguma, com o coração, com um desejo muito grande de ver aquilo que Deus queria fazer. E se essa igreja está inchada, então o inchaço se converteu. Para a glória de Jesus, querido. Para a glória de Jesus. Não foi inchaço porque foi Deus que estava trabalhando e produziu crescimento. Se nós produzíssemos crescimento, ela estaria inchada. Mas como nós fizemos aquilo que compete a nós, plantar e regar, Deus dá o crescimento. Daí Ele nos chama de novo. Para quê? Para colher. E vocês são fruto dessa colheita. Vocês são essas pessoas que têm plantado, têm regado, têm visto Deus dar o crescimento e têm colhido através desse crescimento. Então, se nós forçarmos o crescimento, a multiplicação, sem Deus, sem a direção de Deus, sem a unção, sem a graça de Deus, incha. Se nós permitirmos somente a nós mesmos, Deus não precisa da nossa permissão, amém? Mas se nós resumir a nossa vida em fazer a vontade de Deus, plantar e colher e atentar aonde Deus está trabalhando, Ele vai começar a dar o crescimento. E aí a gente vai ver Deus fazendo muito mais do que isso, até porque a gente teve... Só um minuto. Não vai estar aqui. Eu ia falar o número das células, mas está no meu HD portátil. Mas a gente é anunciado, né, que passamos das 100 células, já estamos em 108. Para a glória de Jesus. Amém. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. 108 life groups, 108 lugares que pessoas têm acesso à igreja do Senhor Jesus, e através disso também, e por intermédio disso, ao próprio Cristo. Eu lembro do nosso alvo de 15 life groups, escrito num púlpito, acho que ainda num cartaz à mão. 15 life groups para a glória de Jesus. Deus está fazendo, por quê? Porque com muita humildade e com muito aprendizado, através de dor, de umas topadas com o dedo minguinho no canto do móvel, nós aprendemos a deixar que Deus dê o crescimento. Ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa, e nós temos visto Deus fazendo. Agora, se um líder ele não assume a responsabilidade para que a multiplicação aconteça sozinho, porque ele precisa entender que com Deus, o que ele assume? O que eles assumem é a responsabilidade de garantir que haja bastante ações corretas, alvos, que no momento certo explodirão com o resultado. Líderes assumem a responsabilidade de garantir ações concretas. Eu falei corretas, mas é concretas. Eles precisam garantir. Eu sou o líder, eu preciso garantir que as coisas precisam acontecer. Agora, eu faço isso sozinho? Não. Garantir que as coisas precisam acontecer não é eu fazer sozinho.
é eu fazer com a equipe que Deus me deu, que é o Life Group. E aí eu supervisiono. Hoje o pastor sempre falou sobre não terceirize. E eu era muito bom em terceirizar, então eu acho que ninguém mais nessa igreja ouviu do que eu, não terceirize. Porque ele falava alguma coisa, pode deixar, pastor. Tá, eu terceirizava. Ou fulano de tal, faz isso. Isso não é delegar, isso não é outorgar, isso não é gerar, isso é terceirizar. O que é terceirizar? É delegar aos outros aquilo que cabe a mim fazer. Ou querer gerar em alguém algo que eu não permiti ser gerado em mim. Muitas vezes a gente quer ativar o fator geracional de um líder, mas não permitiu que ninguém gerasse nada na vida dele. E como alguém vai dar aquilo que não tem? Ou gerar aquilo que eu não faço. Eu quero gerar um líder que ora, um novo líder que ora muito, mas se eu não oro muito, como é que eu vou fazer? Eu quero gerar um líder que ganha muita alma, mas eu não ganho alma, como que eu vou fazer? E às vezes a gente fica falando para as pessoas fazerem coisas que nós não fazemos, ou não queremos fazer, não conseguimos fazer, seja lá qual o motivo. Isso muitas vezes é terceirizar, sem gerar, sem trazer vida, sem produzir vida de fato. Algumas vezes eu ouvi falar também, o pastor falava, primeiro o discipulador vê, ou o discipulador ou o líder faz, o seu discípulo vê. Daí o líder faz, o discípulo ajuda. Aí o discípulo faz, o líder ajuda. Depois o discípulo faz e o líder aplaude. Gerou. Qualquer coisa antes disso é terceirização. E aí, como não produz vida, vai dar enrosco em alguma área. E aí eu vou cobrar por algo que eu não gerei. A pessoa vai se machucar porque recebeu algo e às vezes até disse sim, sem as informações completas e sem se permitir ser gerado. E aí às vezes a gente coloca o carro na frente dos bois. Então nós precisamos entender que assumir responsabilidade é garantir que haja bastante ações concretas, e uma delas é gerar. Chame as pessoas para perto, ensine elas a fazer. Ao passo que elas vão aprendendo, vai delegando a elas. E isso vai começando de uma forma positiva, contaminar as pessoas, e elas vão sendo contaminadas por esse vírus chamado Life Group, MDA, e vão começando a discipular, antes de começar a discipular, vão começando a ganhar pessoas, começando a discipular pessoas, começando a estabelecer GEs, um grupo de evangelização, e se responsabilizando também pela obra de Deus ali. Quando a gente vê, é impossível de esconder uma cidade edificada sobre os montes. Por quê? Porque a luz de Cristo está brilhando naquele lugar. Então planeje trabalhar com a sua equipe. Todo esse planejamento ele é muito bom. Semear em relacionamentos. Invista com pessoas. Lembra que nós não vencemos as pessoas, nós vencemos com as pessoas. Invista nisso. Invista nos relacionamentos com os perdidos, não para se perder com ele, amém? Principalmente os jovens e adolescentes aqui. Não invista em relacionamento com os perdidos para se perder no caminho com eles. Invista no relacionamento com os perdidos quando você está firme com Jesus, forte o suficiente para estender o braço para retirar alguém de lá. Mas se as suas pernas não estão fortes a ponto de você quase cair no mesmo buraco, vai orar, vai gastar mais tempo, vai buscar mais a Deus. Não somente os jovens aqui, né, todos, porque a gente não tem só um êxodo de pessoas abaixo dos 20 anos que saem da igreja. Nós temos muitas pessoas que acabam se afastando. Não, eu fui ganhar um amigo, ele me ganhou. Namoro evangelístico também, evangelístico. Eu nem ia falar, mas é que eu ouvi a voz de João, e eu lembrei de uma vez que vocês fizeram um vídeo do namoro evangelístico. Jesus, eu vi alguém, a novinha, o novinho, nem sei se chama assim mais, vou ganhar ele para Jesus. Quando na verdade no coração estava, vou ganhar ele para mim. Daí vai os dois para o inferno. Você foi chamado para alcançar vida para Jesus, queridos. Deus não une pessoas, une propósito. Depois disso, deixa Jesus lavar. Deixa Jesus lavar.
Deixa Jesus lavar, porque se você se relaciona com o sujo, você se suja. Aleluia. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Eu nem ouvi o que falou, mas eu já dei risada. Compartilhe o evangelho onde for possível. Ninguém me dá ninguém para eu discipular. Jesus falou: vão por o mundo e façam discípulos. Ninguém me deu ninguém para eu discipular até agora. Eu vou sair da igreja. A conta não bate. Não ganhou nenhum discípulo, vai sair da igreja. Não seria, fiquei indignado porque eu não ganhei nenhum discípulo. Ficou indignado com o seu líder? Não, comigo mesmo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Daí fica doido que nem Paulo e ganha pessoas. Aí passa a discipular e dá tudo certo. Olha como é mais fácil. Então, compartilhe o evangelho onde for possível. Assim, regue o solo pela oração e pelo jejum, amando as pessoas incondicionalmente. Deus enviará o seu Espírito Santo para essas pessoas através das palavras que você vai liberar sobre elas, e Ele atrairá essas pessoas para si mesmo. Então você vai ficar observando e ver como Deus trabalha quando você faz a sua parte e Ele faz a dele. Não tem parceria que dê mais certo do que isso. E Ele já fez a dele, né? E Ele continua fazendo. É a gente que fica se embaçando para fazer a nossa. Mas que a gente possa ver isso e observar isso atentamente. Então essa era a terceira parte, que é pensar que tudo depende de você. Você não está sozinho, líder. Não importa se a tua célula deu uma mirradinha ali, abalou, passou o furacão Katrina, levou uns, matou outros e sobrou 5, 4. Fica tranquilo, Jesus começou sozinho e esse Jesus está dentro de você. Amém? Então, vá para o joelho, bora fazer jejum, chora nos pés de Jesus, pega um caderno com a lista. Eu orava mais, eu já pegava o banner já. Eu orava naquela lista. Tacava óleo no banner, que der mais fácil de limpar o óleo do banner, né, do que do caderno. Ora pelas pessoas que já não estão mais ali. Ora por aquele membro que é que nem o cometa Harley, ele aparece uma vez a cada era. Ore por ele, declare que ele será abençoado, que ele será transformado, que ele vai se converter em nome de Jesus, e ele vai regressar como um filho pródigo. Declare, querido. A nossa liderança eficaz não é exercida nos tempos de festa, é nos tempos de dor, queridos. É nos tempos de dor. Então nesse tempo ore, declare, jejue, chore, clame, visite, mantenha contato, porque Deus vai fazer. A gente já viu Deus fazendo várias vezes. A célula chegar a 2 e a gente, Jesus, bora reagrupar, e de repente aconteceu um milagre. E o milagre de Deus não foi na vida das outras pessoas, foi através da vida das pessoas que ficaram. Elas começaram a orar, a jejuar e ir atrás, e o milagre foi acontecendo, as pessoas foram voltando. Então é possível, querido, só que não é possível sozinho. Não é possível quando a gente acha que tudo depende de nós. Não é possível quando a gente acha o centro do universo, da nossa célula. Um dos princípios da falência de toda qualquer organização chama-se centralização. Se tudo ficar dependendo de você, não vai ser legal, não vai dar boa. Não é uma regra. Mas células que demoram muito tempo para multiplicar, as coisas estão dependendo muito do líder. E se você está aqui, membro, que faz parte de uma célula dessa, chegue no seu líder e fale para ele: como eu posso aliviar o peso dos seus braços, Moisés? Como eu posso ser um Ur, um Arão, para que você recline os seus braços, para que a gente não perca a batalha lá no vale? Como que nós podemos juntos fazer parte disso? Porque às vezes a gente só fala: ele nunca me convidou para fazer isso, ele nunca deixou eu falar do quilo do amor. Não leva, vai falar como? Como é que vai falar daquilo que não vive? Não, Alex, mas eu vivo. Então, meu líder, eu tenho visto que você
tem feito até a escala do quilo do amor, tem visto as pessoas que estão fazendo. Deixa eu fazer, eu consigo, deixa eu aliviar esse peso, deixa eu pegar numa das alças desse legado, para que não pese tanto para você e a gente consiga ir mais longe. Como diz aquela irmã no Café com o Pastor, quem não fez Café com o Pastor? Pouca gente. O Tadeu é lugar de membro, né? Você não é membro. Mentira, brincadeira. Mas logo, logo vai ter o Café com o Pastor. E lá tem um videozinho que a mulher fala: quer ir mais rápido, porque ela é lá perto. Ela é do Pará. Quer ir mais rápido? Vá sozinha. Quer ir mais longe? Vai junto com alguém, vai acompanhado. Então você pode até ir mais rápido, mas vai parar logo ali. E não é logo ali de Catarina, vai ser logo ali bem pertinho mesmo. Agora você quer ir mais longe, mais eficazmente, aí você precisa de pessoas. E líder, Deus te deu pessoas. Líder, Deus te cercou de pessoas inadequadas, assim como você quando chegou, assim como eu quando ainda estou aqui. Inconstante muitas vezes, cabeça dura muitas vezes, mas como o pastor Davi da Meg fala, esse é o povo que Deus ama. Não é o que tem para hoje, é o melhor que Deus tem, está no seu life group. A grama do vizinho não é o mais verde, é só um ponto de vista, querido. É que enquanto a gente está observando a grama do vizinho, ele não está observando a nossa, ele está trabalhando na grama dele. Então vamos deixar de observar a grama do vizinho, vamos trabalhar o nosso jardim, vamos regar o jardim, vamos plantar. Deus vai dar o crescimento à medida que a gente faz, não à medida que a gente observa. Agora, no momento que Ele for fazer, Ele falar: seu momento já deu, por enquanto, né? Vai logo, logo vai voltar. Daí a gente observa, contempla, se alegra, charabacanta, chora. Daí, pronto, filho, pronto, então bora que tem mais. E a gente continua, e a gente vai fazer life group até Jesus voltar, em nome de Jesus. Eu estava conversando com a Thaís dos líderes mais velhos que nunca deixaram de liderar. Porque às vezes a gente tira aquelas férias, fica uns 3 meses, 6 meses, 3 anos sem liderar. Daí eu falei: Thaís, tirando os líderes de rede, né? Porque tem eu e o pastor David que começamos a liderar Life Group em 2014. E embora a gente não lidere diretamente, mas continua sendo uma liderança sobre o Life Group. Mas o meu sonho é chegar, se Deus me permitir ficar nessa cidade, se não permitir eu vou vir visitar do mesmo jeito, vocês não vão se livrar tão fácil, é voltar aqui e ouvir algumas pessoas. Eu lidero um Life Group há 22 anos. Hoje eu não lidero mais diretamente, mas eu tenho uma área com 26 Life Groups, com 32 Life Groups. Eu lidero os líderes de Life Group hoje, mas eu nunca deixei de liderar um Life Group desde que eu comecei. Outros vão estar falando: eu lidero também há mais ou menos 22 anos, fiquei 3, dei uma desanimada, olhei para baixo, olhei para cima, olhei para o lado, mas não olhei para Jesus. Fiquei uns 2, 3 anos sem liderar, voltei. Deus me deu misericórdia e graça, consegui voltar a liderar um Life Group depois de ter passado pelo processo, e de lá para cá eu nunca mais deixei. Eu anseio em acompanhar, eu amo história, querido. Se existe alguém que gosta de documentário, lá em casa acho que é só eu que gosto, então eu fico doido quando eu coloco documentário, porque eu amo acompanhar. A Adriele me puxou, ela gosta também. Eu amo timeline, eu amo uma linha do tempo, acompanhar essa história. E eu não vejo o momento, né? A única coisa que eu quero antes disso é que Jesus volte. Se Ele falar: Alex, você prefere construir uma história de 50 anos de Guaratuba, ou que eu volte amanhã? Eu falei: volte já, Jesus, não precisa nem ser amanhã. Mas como eu vou amar ouvir histórias dos netos de alguns daqui, começando a liderar life groups daqui a algumas décadas. Só que isso só será possível quando a gente fazer isso com todo, vencer com as pessoas. A Gine e pastor Michel, barba branca, eu e ele já temos, né? Ele tem mais do que eu, mas barba totalmente branca, né? Vindo aqui, chorando, vendo as crianças de colo, a Rebeca, liderando o Life Group, a Mexerica, doida no louvor. Por quê? Porque o que Deus começou a escrever não vai parar. O que Deus começou a fazer nessa cidade
vai continuar, queridos. Nós apenas estamos plantando e regando, porque é Ele que continuamente vai dar crescimento. E eu quero muito ver isso, porque a primeira igreja que eu me converti, hoje tem 111 anos, a igreja, né? Que eu me converti, e eu amei a história, aprender sobre a história dela. E eu não vejo a hora de acompanhar a história da nossa igreja, como ela tem impactado os vovôs que vão ficando velhos. Quando o Juan vem visitar aqui, o vovô Pablo, a criança faz uma arte. Como é que você me dá 1.000 desse, meu neto? Cara, é só Cristo que pode escrever histórias assim, cara. É só Cristo que pode escrever histórias assim. Nós precisamos sonhar com dias desses. Nós precisamos sonhar, porque essa aqui é a arca do Senhor, é o lugar seguro para a gente estar. Pessoas merecem também, não é justo somente nós estarmos nesse lugar. Tem pessoas que precisam saber disso, e elas precisam vir para cá. Vamos lá para o último, que é quarto e último, encerra as 4, até esquecido o tema, os 4 pecados mortais, né? Que liderança de célula. E o último é desistir. O pecado, para mim, mais mortal de todos: desistir quando os resultados são poucos. Conhece, ou alguém que está no louvor hoje, aquela: eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, sei que não estou só. Se vocês não souberem, o pessoal já sabe lá, é 4x1. 4x1 é o nome, né, Líderes eficientes não têm que ser necessariamente talentosos, cheios de dons ou expansivos, mas eles têm uma coisa em comum: são persistentes, eles não desistem. Alex, eu não tenho muito talento. É nós. Alex, eu não sei falar muito, gaguejo de vez em quando. É nós. Alex, eu tenho vergonha de falar. É nós. Mas nós temos Jesus, cara, isso basta. Entendeu? E esse Jesus que nós amamos, Ele nos comissionou, nos trouxe para essa atmosfera de não desistir, porque Ele não desistiu. Nós não podemos desistir. Então, líderes eficientes não têm que ser necessariamente talentosos. Se você descobriu o teu talento, use para a glória de Jesus. Se você descobriu o teu dom, use para a glória de Jesus. Se você é expansivo, o que é um cara expansivo? Quem que já esteve numa comunhão com o Max, Maico, a Anne, ou jogando War? War não, é imagem e ação, sem Jesus, Maria e José. Expansivos. Vânia, que estava ruimzinha em casa, expansiva também. Então, você não precisa ser necessariamente assim, não se compare. Deus intencionalmente colocou coisas em vocês diferentes dos outros, intencionalmente. E a intenção dele não é que você se comparasse. Não, a intenção disso é que essa multiforme graça e sabedoria de Deus se manifestasse no corpo de Cristo. Que nem todos são pés, nem todos são mãos, nem todos são braços. Cada um exercendo a sua função edifica-se um ao outro em amor, conforme diz Efésios 4. Então, ainda que não sejamos talentosos como imaginamos que os nossos irmãos sejam, cheios de dons ou expansivos, seja persistente e não desista. Ponto final. Como um líder, cada semana peça aos membros para convidar alguém. Toda semana, Alex, a célula está que nem quem que está? Dudu, né? Quer dizer, tem um monte de célula que está daquele jeito. A roupa multiplicou, esqueceram do endereço, foi todo mundo para a mesma casa, porque parece que não multiplicou. A Ruios não. Tem mais uma outra célula. É que tem tanto nome de célula, agora são 108, 109. Mas tem um monte de célula aí, do Difflin, Strong, todas as redes têm life groups que estão abarrotados. Cuide dos detalhes, mas continue falando: ei, não esquece o convidado. Não esquece o convidado. Você impulsiona aqui porque você já gerou, lembra? Você não faz sozinho, você já gerou. Gerou também aqueles que são fera na consolidação, que vão consolidar aqueles convidados, porque eu não sei o que acontece.
São mais de 220 convidados, a média por semana, que vocês convidam para o Life Groups. Todas as semanas, média de 220 convidados. Vocês são muito evangelísticos. Amém? Agora, líder, vamos consolidar essas pessoas. Preparar bem, tirar aqueles que estão há bastante tempo na maternidade do Life Group. Está na hora de crescer, virar adultinho. E trazer os novos, os bebês da fé, colocar ali, ninar. Lembra do pastor? Que ele fazia muito isso. Então, bora crescer, a roda não para, isso continua acontecendo. Cada semana eles tentam fazer contato com os membros da célula por telefone, por WhatsApp, e quando possível, e sempre é possível, porque isso aqui foi escrito numa cidade como Fortaleza, capital do Ceará, que é muito maior que nós. Aqui é sempre possível fazer o contato também, além de telefone, pessoalmente. Amém? Pessoalmente, as pessoas estão virtuais, mas nada como um contato pessoal, olho no olho, pessoalmente. E quando menos se espera, alguma coisa acontece. Pum! Não tem barulho, mas Deus age. Deus faz alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos plantando, nós estamos regando, nós estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, e de repente Deus começa a dar o crescimento, a fazer a parte dele. Deus não falha em nada daquilo que Ele faz. Então, se conseguirmos fazer a nossa parte, Deus com certeza fará a dele. Podemos comparar isso a uma semeadura e uma colheita. Se a gente semear com escassez, colheremos com escassez. Se a gente semear com abundância, colheremos com abundância. Pena que parte de nós pensa que isso só é relacionado a dinheiro. Pena que nós achamos que isso é somente relacionado a dinheiro. Semente na Bíblia está muito mais relacionado ao Evangelho em si do que a quantidade de valor que nós depositamos no gasofilácio, ou no envelope, ou no Pix. Aqueles que vão alegremente semeando, nós precisamos entender que se nós semearmos pouco, nós vamos ter um crescimento muito mirrado no nosso Life Group. Quer ver o Life Group bombando? Quer ter um problema santo, querido? Ninguém quer problema santo, né? Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te levar a resolver problemas santos. Quem não passa por problema santo não cresce. Na verdade, quem não passa por problema nenhum não cresce, mas o santo é melhor porque Deus nos ajuda a resolver. Problema santo, você tem 15 cadeiras num lugar para 12 pessoas e tem 20 pessoas no seu Life Group. Problema santo, é o problema santo que nós estamos enfrentando aqui. 1.400 pessoas, 1.400 e alguma coisa de pessoas nos nossos Life Groups. A nossa igreja é 500 e poucas pessoas cada culto. E parece que, eu não sei quem que contou que cabe 500 e poucas pessoas, porque dá 400 e já não tem mais cadeira. Só que Deus nos deu graça e capacidade para lidar com esse problema santo. E no teu Life Group não vai ser diferente. Sabe por quê? Porque você tem as pessoas que estão aqui junto contigo nesse culto. Você pode contar com elas para resolver esse problema santo. Uma das formas, já que vocês ganharam, consolidem. Agora já consolidaram, treine e discipule. Treinar e discipularam, multiplica. Problema santo resolvido. E também multiplicado, né? Porque vai acontecer nos outros lugares. Mas glória a Deus por isso, querido. Nós preferimos muita gente numa casa onde não cabe ninguém, ou muita casa com ninguém dentro da casa. Tipo, a primeira opção é bem melhor. Amém? Projeto Natanael. Só dando um exemplo aqui, que é a lista de pessoas não cristãs ligadas a um dos membros das células, nos quais a gente ora. Mas lembra que tem algumas etapas, amém? Não ia falar disso, mas tem algumas etapas. Orar, qual que é a segunda etapa? Jejuar, a terceira? Tá. No Natanael 3, essas 3 etapas são as padrões. Porém, principalmente a galera 2016, 2017, 2015, a gente fez 4 etapas: orar, jejuar, investir e convidar. Como assim investir?
Do nada, assim como quem não quer nada. Passa no serviço, eu lembrei de você. Óbvio, né? Se é uma menina, vai ser uma menina, né? Porque eu sei que alguns já fariam isso, se fosse sem eu tivesse comentado essa parte. Vai lá e leva um bis. Oh, por que você me trouxe? Na verdade, foi Jesus que mandou. Capaz, sério. E sai dando risada, não precisa, só sai. Manda uma mensagem, cara, Deus abençoe seu final de semana. Você está tacando fogo na panela. Daqui a pouco, você convida. Já houve uma conexão. Quantos já conseguiram ganhar um Natanael para Jesus? Uau, bastante gente. Tem alguém aqui que foi Natanael de alguém e hoje... Você era Natanael? Natanael? Jesus faz milagre. Eu lembro do dia que chegou a Fer. Não, eu consegui ter tempo de escrever mais uma. Eu estava fazendo, eu, o pastor. Daí ela falou o nome e o sobrenome. Eu falei, capaz. Eu conheci o pai, né? Aquele homem sofreu. Deus fez uma obra maravilhosa, glória a Deus. Você também era... Você, Júnior, que era Natanael? De quem? Da tua irmã? E você era Natanael de quem? Da Fer mesmo? Do pastor? Tinha bastante gente, porque a parada era dura. Mas glória a Deus, olha como é possível, querido. Em nome de Jesus, nós vamos ver uma enxurrada de Natanaéis sendo ganhos por esse projeto que veio do coração de Deus, querido. Coloque em prática, procure seu líder, fala, vamos fazer de alguma forma esse projeto, colocar em andamento, vamos jejuar de verdade, vamos orar de verdade, vamos investir de verdade, vamos convidar de verdade. Aí você vai ver o problema santo alcançando você, para a glória de Jesus. É tentador desistir quando não vemos as nossas orações respondidas rapidamente no projeto Natanael. Mas eu vou tirar o nome dele ali, eu estou orando há tanto tempo. Eu nem vou falar de George Miller, que é um homem que demorou mais de 52 anos para ganhar 4 amigos. O quarto se converteu após o seu funeral. Mas valeu a pena cada década orando. Todos eles foram alcançados para Jesus. Deus não vê o tempo do mesmo jeito que a gente vê. Ele escuta cada oração que a gente faz, cada uma das orações que a gente faz. E Ele deseja que a gente persista até o fim, até a concretização daquilo que nós estamos determinados em cumprir. Nós, por muitas vezes, vamos querer desistir. Você planejou desistir há um mês, talvez uma semana, talvez hoje. Bem-vindo ao paraíso. Esse flerte sempre virá, a gente sempre será seduzido a parar. Não só no Life Group, com a nossa família, às vezes até com a nossa existência. Mas Jesus não é alguém que desistiu. Ele sempre foi além. Jesus sempre foi além. Se coloque de pé, por gentileza. Jesus sempre foi além. Não desista, Deus está ouvindo a sua oração, querido. Deus está ouvindo a sua oração. No tempo certo a resposta virá prontamente. Não desista. Continue convidando, continue encorajando os membros de célula. Deixa eu só achar um. Continue encorajando. Mesmo quando você não vê resultados ou vê poucos resultados, continue firme. Não se engane pelo que você vê com os teus olhos carnais. Continue firme. Lembre do versículo em Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Ficar reclamando, parado, não vai acontecer nada. Deus não vai se compadecer da nossa meninice e da nossa birra. Deus, Ele vai agir conforme nós agimos. Então, por mais que você esteja entristecido, continue a fazer o que você foi chamado a fazer. Não saia da posição que Deus te colocou como líder, como um intercessor daquele lugar, como um discipulador. Não saia desse lugar, querido. Sua perseverança conduzirá ao êxito, se você continuar.
Se você continuar avançando, a bênção de Deus está logo dobrando a esquina. Como diz o Catarina, a bênção, não, do Catarina não dá porque é longe. A bênção de Deus está logo ali. Ih, ai, ai. Mas, querido, a bênção de Deus está logo dobrando a esquina. Preciso ler um versículo para você, para a gente terminar. Nós, porém, não está no slide, então, é Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não retrocedemos, nós não arregamos, querido, nós avançamos. Se é desejo de Deus que a gente permaneça no caminho, então nós vamos permanecer. Satanás não vai conseguir nos enganar a ponto de nos tirar do propósito de Deus. Se é para avançar, para ganhar essa cidade, faremos, ainda que nos custe tudo. Vamos adorar a Jesus? Vai ser lá em cima mesmo? Amém. Então pode colocar para a gente lá. Você foi chamado, querido. Não foi você que escolheu antes a Jesus, foi Jesus que escolheu antes você, para dar fruto e o seu fruto permanecer. Feche seus olhos, querido. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.